Ação. Ok, turma. Agora vamos colocar a mão na massa. A gente aprendeu lá no módulo 1 que é importante a gente saber ler. E a leitura ela é de fundamental importância para quem quer se postar, se posicionar ou ser ativo nesse mundo. O mundo é o mundo dos bons leitores. Mas também o mundo é o mundo dos bons escritores, de quem sabe escrever. Então, o meu desafio com vocês a partir de agora é a gente focar nessa ideia da escrita e que vocês melhorem a capacidade de escrever, que é fundamental. Então, vamos, portanto, dar um passeio. Esse material estará disponível lá no NEAD, mas é importante você já anotar algumas coisinhas. Então, caderninho, mãos, lápis, caneta, anotações, print da tela e vamos em frente. Por enquanto, eu vou dar o conteúdo, depois eu vou dar para vocês falarem no final da aula. Alguma pergunta pode colocar no chat. Só evitem abrir o microfone para a gente não ter algum ruído. Primeira ideia, temos que escrever. Professor, escrever, meu Deus do céu, temos que escrever. Tá? Não adianta você ficar só absorvendo. O que acontece com a gente? A gente absorve muita coisa, vai comendo, enche. Temos que começar agora, a hora agora de fazer o movimento contrário. É importante agora a gente se preparar para colocar no mundo as nossas ideias. Você já tem ideias. Você, quando lê, você se apropria de ideias dos outros. Então, a leitura é importante por isso, porque faz você criar ideias, ainda que as ideias não sejam suas, sejam dos outros. Mas aí você, com o tempo, ou vai aperfeiçoando aquela ideia e tornando mais perto do que você pensa, ou você vai recriando ideias. O que você não pode é se apropriar da ideia dos outros. É copiar a ideia dos outros, isso é plágio. Então, a primeira questão é você entender que as ideias dos outros são dos outros. Aí você tem forma de dizer a ideia do outro sem ser plagiando. Você pode parafrasear, que é você colocar em suas palavras o que o outro pensa. Então, essa é a primeira questão. E aí vem a primeira ideia. Vocês vão ler lá no material de apoio. Para escrever, eu tenho que ter conteúdo. E qual é o conteúdo da escrita? É a ideia. Eu só posso escrever se eu tiver a ideia. É por isso que eu começo com uma frase importante do Tristão, na verdade, do Otto Moacir Garcia, ele diz, não se pensa em vácuo. Ou seja, ninguém pensa no vazio. Ninguém pensa no vazio. Tá? A gente começa a partir de uma coisa. Então, se você lê, o seu pensamento já começa a buscar no que você leu, em alguma coisa pré-existente. Então, a ideia não é por aí. Você busca ideias ouvindo as pessoas, conversando com as pessoas, debatendo com as pessoas ou lendo as pessoas. A primeira questão é isso aí. Segunda questão, aprender a escrever é aprender a usar a palavra. E aí vocês já viram que é uma matéria-prima perigosa. A gente, quando usa a palavra, a gente já viu a polissemia da palavra, a ambiguidade da palavra, a homonímia da palavra, o contraditório da palavra. Então, quando nós escrevemos, nós usamos a palavra, só que a palavra ela é um bicho traiçoeiro. Como dizia o Drummond, gastei 1 hora pensando a palavra que está aqui e não quer sair. Então, às vezes, ela fica entalada, você não acha a palavra certa. Então, escrever é você saber lidar com a palavra. Mas é importante dizer que, antes de você ter a palavra,
você precisa trabalhar com a ideia que é o conteúdo do escrever. Quando eu escrevo, eu uso uma forma. Então, a escrita é uma forma. E todo o conteúdo é a ideia. Então, para escrever, eu tenho que ter dois elementos básicos. Primeiro, a ideia, o conteúdo. Segundo, a forma, a palavra. Então, aprendo isso aí. Toda ideia, ela só faz sentido para mim quando eu consigo traduzi-la para o outro. Porque uma ideia que está só dentro da minha cabeça aqui é uma ideia que não interessa. Aí eu sou um cara bom de ideia, mas a minha ideia morre comigo, para que ela serviu? Agora, quando eu tenho uma ideia, eu passo para o outro, aí a minha ideia começa a germinar. A partir daí, eu aprendo a escrever melhor. Então, essa é a primeira ideia, é a introdução do nosso trabalho aqui. Bem, primeira questão. O pensar não é algo desorganizado. Eu preciso, primeiramente, entender que todo ato de pensar, ele é metódico. Ele tem um modo. Uma ideia para eu aprender a escrever se eu for fazer uma redação, por exemplo, escrever um documento qualquer, se eu for discutir algum assunto, um método interessante é você aprender a interrogar o que estão te perguntando. Tá? Vou falar sobre o Brasil de 1500. A pergunta é, que Brasil é esse? É um Brasil que eu preciso trazer para hoje? Então, precisa interrogar o tema. Depois, eu preciso entender que eu também já tenho uma opinião desse Brasil. Eu já posso dar uma opinião. Esse Brasil é um Brasil que não existiu. Tá? Aí eu posso também justificar a minha posição já argumentando. Então, eu já estou aqui o quê? Fomentando o meu pensamento para criar ideias. Quando eu pergunto ao tema, dou opinião e argumento, eu já estou desenvolvendo o meu pensamento. Eu já estou fomentando as minhas ideias. Isso eu posso fazer tanto no sentido daqui para lá, quanto no sentido inverso. Eu posso pensar contra. Eu posso pensar diferente. E se esse Brasil nunca existiu? Se o Brasil foi achado e não descoberto? Eu posso pensar. É a ideia do advogado do diabo. Vou pensar sempre do lado negativo. Eu posso pensar do lado positivo e posso pensar do lado negativo. É bom. É por isso que vocês têm que sempre entender. Algumas discussões, elas ficam chatas porque as pessoas só querem pegar um lado. Toda a verdade tem dois lados. Então, toda a situação tem dois lados. Não adianta ver só um lado. É importante ver os dois lados. E a partir dessa contraposição é que eu começo a entender. Por que eu sei que isso aqui é mentira? Porque eu sei que isso aqui é verdade. Por que eu sei que ele está subindo? Porque se ele vier para cá, ele está descendo. Por que eu sei que ele é alto? Porque aqui eu tenho baixo. Então, eu preciso sempre pensar dialeticamente. Tá? Essa é a primeira ideia. Então, quem escreve, ou quem discute, ou quem vive, tem que entender que a moeda tem duas faces. Então, não adianta você dar razão para um lado e tirar a razão do outro. Tem que saber, porque às vezes um lado tem razão, o outro não tem. Mas pode ser que em momentos a coisa se inverta. Esse lado que não tinha tem, esse lado que tem não tinha, ou não tem, não terá. Então, essa é a primeira lógica, para você ser isento, fazer um bom pensamento. Se você for um pouco mais além filosoficamente, teria uma terceira perna. Porque quando eu penso, quando eu tenho uma tese e eu considero uma antítese, daí sai uma síntese.
A síntese é a junção desses dois pensamentos que, às vezes, são contraditórios. Nesse sentido aqui. Primeira questão. Bom, primeiro pense, depois escreva. Isso vale para qualquer tipo de texto. A pessoa fazer uma carta no meu trabalho, isso é importante. Pensa para quem você vai escrever, o que você vai escrever, qual é a motivação daquela carta. Se eu vou fazer uma propaganda, pensa quem vai ser o consumidor, como é que você vai atrair o consumidor. Pessoal, eu vou ter que fazer um ofício. Como é que eu vou me referir a quem vai receber o ofício? Qual é a estrutura de um ofício? Isso tudo eu tenho que pensar antes. Então, primeiramente, eu penso. Agora, veja, eu vou colocar aqui algumas questões que fazem a gente pensar. E aí, não sei se vocês têm esse hábito, eu tenho. Sempre que eu leio um livro, por exemplo, esse livro aqui que eu já indiquei para vocês e vou reforçar, O Jeito Harvard de Ser Feliz, eu vou reforçar. Se você ler esse livro aqui, você vai tirar aqui alguns pensamentos, algumas frases. Então, por exemplo, é bom a gente pensar, tropeçar também ajuda a caminhar? Será? Então eu posso perguntar o tema. Tropeçar ajuda a caminhar? Quer dizer, eu caminho quando tropeço? Cair faz parte do caminhar? Estão pensando? Antes de eu escrever, eu tenho que ter esse momento de reflexão, de pensar. Então, façam isso com as frases que vocês têm. Comece a pensar, não engulam tudo. Se alguém disse alguma coisa, pega aquela frase e reflete. Tá? Medita nela. Isso é meditar. É você olhar para um espelho e falar, espelho, essa fala está correta? Essa mais ou menos essa metáfora. Por exemplo, nenhum homem é uma ilha. Será que o homem tem essa noção de que ele não é sozinho no mundo? Então, antes de eu escrever, o que é ilha? Por que o homem não é sozinho? Por que ele tem que entender que ele não foi feito para viver só? Então, isso me leva a pensar. Por exemplo, outra frase, viver é melhor que sonhar. Será que é verdade? Por que viver é melhor que sonhar? Uma coisa anula a outra. Eu posso viver sem sonhar e sonhar sem viver, ou é bom que eu tenha os dois? Esse melhor não quer dizer que eu tenho que anular uma coisa ou outra. Quer dizer que uma coisa é mais importante que outra, mas que as duas podem coexistir. Tá? Por exemplo, se eu ouvir essa frase lá de alguém, nada é mais bonito em uma mulher do que suas ideias. Essa frase é preconceituosa? Estou sendo preconceituoso? Se eu pegar essa frase, mesmo dita por uma mulher, tem razão de ser? Ou seja, isso eu estou colocando situações para a gente ir pensando. Antes de escrever, reflitam sobre o que vocês vão escrever. Tá ok? Vamos lá. Muito bem, professor. Eu já tenho ideia. Já estou com a ideia pensada, já estou com o esboço garantido. Agora, como é que eu escrevo? Bem, aí você agora vai entender que a escrita é uma técnica. Tem gente que já faz isso naturalmente, que foi trabalhado lá atrás. Tem aluno nosso do ensino médio que os pais ou o professor ensinou tão bem lá na fase que ele escreve uma redação sem... Mas tem outros que precisam aprender o passo a passo da redação. Então, se você é desses alunos que escrevem bem e naturalmente, continua assim. Agora, se você quiser aperfeiçoar, aprende a técnica também. Agora, a técnica não pode engessar a sua forma de escrever. Ou seja, o que eu tenho que entender? Todo texto tem 3 partes: introdução, desenvolvimento, conclusão. Ou seja, tem um início, um meio e um fim. Então, quando eu escrevo, eu preciso entender que eu vou ter lá um iniciozinho
e vou chegar lá no finalzinho. Para isso, eu tenho que trabalhar essas questões bem interessantes. Eu queria agora que alguém lesse para mim o texto que eu vou colocar à frente. Eu quero perguntar, quem é que pode ler antes de eu continuar? Edson. Tá bom. Agora você vai ler o texto com uma cadência, sem se apressar, não se apresse, mas leia, deixa o texto fluir. Observe a pontuação e leia com atenção, porque o texto tem toda essa lógica. Tá? Então, vamos lá. Pode ler, Edson. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Título Bezerro Sem Mãe. Raquel de Queiroz. Foi numa fazenda de gado, no tempo do ano em que as vacas dão cria. Cada vaca toda satisfeita com seu bezerro. Mas dois deles andavam tristes de dar pena. Uma vaca que tinha perdido seu bezerro, e um bezerro que ficou sem a mãe. A vaquinha até parecia estar chorando, com os peitos cheios de leite, sem filho para mamar, e o bezerro sem mãe gemia, morrendo de fome e abandonado. Não adiantava juntar os dois, porque a vaca não aceitava. Ela sentia pelo cheiro que o bezerrinho órfão não era filho dela, e o empurrava para longe. Aí o vaqueiro se lembrou do couro do bezerro morto, que estava secando ao sol. Enrolou naquele couro o bezerrinho sem mãe e levou o bichinho disfarçado para junto da vaca sem filho. Ora, foi uma beleza. A vaca deu uma lambida no couro, sentiu o cheiro do filho e deixou que o outro mamasse à vontade. E por 3 dias foi aquela mascarada. Mas no quarto dia, a vaca de repente meteu o focinho no couro e puxou fora o disfarce. Lambeu o bezerrinho direto, como se dissesse: agora você já está adotado. E ficaram os dois no maior amor, como filho e mãe de verdade. Olha aqui um texto bonito da Raquel de Queiroz. Tá? Veja como é que ela conseguiu dar essa densidade ao texto. Se você observar, Silvana, você é realmente muito lindo. Você vai observar que a historinha tem um início. Eram dois animaizinhos que ficaram sem seus entes. A mãe sem o filho sem a mãe. E aí, veja você, a primeira coisa que ela faz aqui, ela apresenta, ela dá um início do texto. Então, ó, viu lá? O texto tem início, meio e fim. Então, você precisa aprender como iniciar uma carta, como iniciar um memorando, como iniciar um requerimento, como iniciar um bilhete, como iniciar um texto como esse aqui. Tem que aprender a iniciar. Depois, entenda que em algumas situações, como nesse tipo aqui de conto, tá? Existe uma complicação. Ou seja, de repente é uma quebra da situação inicial. Isso é tipo na literatura. No documento oficial, não. Você vai escrever sem essa quebra, mas tem que ter um início e uma transição entre o início e o que vem à frente. Depois você tem o enredo, no caso aqui, tá? E, obviamente, é o desenvolvimento do meio. Então, vamos imaginar que você queira pedir no seu setor que seja comprado mais computadores. Então, você vai dizer, primeiramente, a quem se dirigir, o que você quer, tá? Na verdade, a gente, às vezes, tem um equívoco, a gente pede para depois justificar por que quer. O contrário ao ideal. Primeiro você justifica por que quer, depois você pede, de maneira que você já vai construindo o seu pedido e a sua justificativa. Por fim, veja que chega um momento de tensão, de clímax no texto, em que você pensou que a mulher, que a vaca ia dar um coice no bezerrinho e mandar embora, quando foi um sentido contrário. Criou aquela tensão, meu Deus, será que ela agora vai matar, vai expulsar o bezerrinho? Não. Ela dá o bote
e o adota. E aí vem para a conclusão, que é o desfecho da história. Então, veja, escrever é isso, é você saber organizar as suas ideias nessa sequência aí. Pois bem, primeira questão. Eu começo um texto. O que é que tem que ter em um texto inicialmente? Aí vai depender do tipo de texto. Se você for escrever um documento, um ofício, uma carta, um memorando, tá? Você vai praticamente colocar no início, tá, aquilo que contextualiza o documento. Então, você vai exatamente apresentar o documento ou a situação e desenvolver. Mas também, se for um texto diferente, você vai escrevendo, por exemplo, um parecer, tá? Um relatório, você pode ter outros elementos, como, por exemplo, uma tese, ou uma apresentação, ou um roteiro. Na verdade, toda a introdução, ela já apresenta o que você quer e já apresenta como você vai abordar o que você quer. Então, você já vai ter um roteiro. Por exemplo, aqui, ó, olha lá. Veja, se eu for escrever um documento, eu estou agora dizendo a vocês que eu não vou dar aula somente de documento oficial. Eu vou dar uma aula em que vocês vão ter condição de escrever coisas para frente, até uma redação, por exemplo. Vamos supor que alguém de vocês quer fazer um vestibular aí, do Enem, por exemplo. Tem que escrever agora dessa maneira aqui. Ou seja, no início, você já tem que apresentar uma tese. O que é uma tese? É o que você vai defender. Por exemplo, a tese aqui é a leitura auxilia o desenvolvimento da escrita. É isso que eu vou dizer. A partir daí, eu vou desenvolver a minha argumentação. Eu vou dizer que a leitura desenvolve a escrita. Mas como isso se dá? É o que vem depois na minha argumentação. Por exemplo, eu posso começar uma redação apresentando a ideia. Por exemplo, este projeto tem por finalidade a construção de artifício. Eu estou apresentando a ideia. Eu não estou defendendo uma tese, estou apresentando uma ideia. O importante é eu criar um roteiro. Ou seja, veja que o que eu disse antes, esses são exatamente os passos que eu vou desenvolver lá na frente do meu texto. Então, a primeira ideia é, você ao escrever, lembre-se, a parte inicial ela é fundamental para você situar o leitor. O que você vai defender? O que você vai apresentar? Essa é a primeira dica para vocês aqui. Tá? Pois bem, uma vez feito isso aí, depois eu volto aos elementos. Vai para a segunda parte. Ok, eu já apresentei a minha tese ou a minha ideia. E agora? Eu agora vou desenvolver o raciocínio. É claro que uma redação, ela exige argumentação. Então, se eu for, por exemplo, fazer uma redação do Enem, como alguém já colocou que vai fazer a redação do Enem aí, vai fazer a prova do Enem, a metade, 2/3 da redação, você vai ter que utilizar para argumentação. Ou seja, você vai ter que ter ideias para desenvolver. Agora, se você está num escritório de advocacia e você lá é meramente uma pessoa que vai mandar uma carta para um cliente, tá? Obviamente, cada escritório deve ter a sua estrutura, mas a carta ela tem no seu miolo, tá, coisas que são parecidas com isso aqui. São informações relevantes. Ou então, ao invés de você argumentar, você vai dar informações que são consistentes, que são fundamentais. É um relato, é um julgamento, é um comentário. Isso também está dentro de uma carta, dentro de um ofício, dentro de um memorando. Ou seja, o desenvolvimento de um texto é a parte que mostra a razão por que aquele documento está chegando ali. É lá onde você vai desenvolver. É aqui que você vai dizer por que você quer
mais computador para aquele ambiente? Por que que você não avaliou bem aquele servidor, deu uma nota baixa? Por que que você vai fechar uma sala por um tempo? Tá? Por que que você tomou certa atitude e colocou aquilo numa circular para ir na empresa? Então, essa parte vem no desenvolvimento. E, por fim, depois eu vou dar a você aqui algumas questões mais à frente, tá? Nós temos a questão da conclusão. Ou seja, a conclusão é exatamente o desfecho do documento. Veja que quando eu estou concluindo o documento tem que ter início, meio e fim. É onde eu não vou apenas assinar. Eu preciso ter uma despedida, eu preciso fazer um cumprimento, eu preciso criar uma situação de fechamento do documento. Então, veja, se é numa redação, eu tenho uma outra estrutura. Ou seja, a conclusão de uma redação é diferente de um ofício, de uma carta. Tá? Só que vocês não podem apenas querer aprender a fazer carta ou ofício. Vocês têm que ir um pouco mais além. Você pode ser, de repente, contratado, ou pode ser passar num concurso e tem que escrever textos corpados, textos mais exigentes. Você vai ter que ter essa expertise. Senão, o órgão vai ter que pagar para você algum curso para você se preparar para isso aqui. Mas quem vai fazer a redação do Enem, por exemplo? Como é que eu concluo uma redação do Enem? Eu tenho duas maneiras de concluir uma redação. Ou eu faço uma síntese do que eu já disse antes. Aí, geralmente, uma redação de vestibular são 5 parágrafos, em que no primeiro parágrafo eu apresento, eu introduzo a ideia, nos 3 seguintes eu argumento e no último eu concluo. Eu posso, nessa conclusão, retomar o que eu já disse, sem ser repetitivo, ou eu posso apresentar uma solução, que é o que o Enem pede. Ou seja, ao final, você precisa apresentar uma proposta de solução, conforme o Enem está propondo aí. Agora, se for uma síntese, eu posso ou fazer um recuo no que eu disse, ou eu posso avançar a minha ideia. Tá? Então, são 2 maneiras de eu fazer uma síntese de um desfecho. No Enem, não. Se eu levantei o problema, eu tenho que apresentar, ao final, a solução. Se a questão é por que que o Brasil insiste em... por que que no Brasil há fome? No final, eu tenho que apresentar algumas soluções para combater a fome. Ou seja, o que eu quero que vocês entendam hoje? Que, independente do tipo de documento, você precisa seguir essa lógica. O documento tem início, meio e fim. O início eu apresento, eu gero o ponto de discussão, uma tese. No desenvolvimento, eu argumento ou fundamento, justifico o meu pedido. Na conclusão, eu gero um desfecho, ou dando uma razão para reforçar o que eu já disse antes, ou apenas dando um arremate no meu texto. Tá bom? Depois, aí nós vamos, mais à frente, trabalhar alguns elementos que são importantes nesses textos de vocês aí. Por exemplo, como é que eu argumento, como é que eu desenvolvo um discurso de autoridade, como é que eu consigo escrever bem, pensar bem. Aí são passo a passo que eu vou dando para vocês aí. Mas antes, vão lá no texto 9, leiam o texto, vão marcando, e a gente vai passar umas 2 semanas discutindo sobre escrita, porque semana que vem eu vou linkar a escrita com o ato de comunicar. Perceberam? Esta, portanto, é a nossa teoria de hoje. Vou parar a gravação para a gente começar a conversar e criar aqui algumas situações de estudo. As perguntas eu respondo agora sem a gravação. Tá? Só um pouquinho para a gente parar aqui.